Olha, na entrevista que deu agora cedo ali na entrada do Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad também confirmou que vai ter uma reunião, uma reunião virtual, né, uma teleconferência, com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent. Essa reunião já está agendada para quarta-feira que vem, daqui a uma semana. E ele também demonstrou preocupação com a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Vamos ouvir mais esse trecho da entrevista do Haddad. Eu confesso preocupação com a ação da família Bolsonaro nos Estados Unidos. Hoje tem uma entrevista muito forte, né, da família Bolsonaro, do Eduardo, ameaçando agora o Congresso Nacional, né, e dizendo que o empresariado brasileiro do agro não está em contato com ele, pedindo um arrefecimento das tensões entre os dois países, que seria o mais adequado, né? O pessoal ligado a eles trabalharem junto conosco para distensionar as relações e tratar o que é a política na política, o que é a economia na economia. Essa mistura é que está atrapalhando, né? Atrapalhando muito. Eu tenho uma reunião marcada semana que vem, agora com data e hora já fixada, com o secretário Scott Bessent. Quando? Vai ser na quarta-feira. Já recebemos o e-mail confirmando dia e hora, então oficializando o interesse em conversar. Obviamente que a depender da qualidade da conversa, ela pode se desdobrar numa reunião de trabalho presencial, aí com os ânimos, né, já orientados no sentido de um entendimento entre os dois países, que nós repetimos, um relacionamento de 200 anos que não faz o menor sentido nós estarmos vivendo nesse momento. A gente está aqui com a Mariana Sanches, ao vivo, direto de Washington. Mariana, bom dia. Tudo bem, Mariana? Mariana, você traz para a gente... Mauro. Bom dia a vocês. Você traz para a gente na sua Muito coluna uma possibilidade do Brasil escapar desse tarifaço via justiça americana. Que possibilidade que é essa? Pois é, Mauro. Talvez quem acompanha o noticiário vá se lembrar que em maio desse ano houve uma pausa determinada pela Justiça, pelo Tribunal Internacional do Comércio aqui nos Estados Unidos, nas tarifas do Trump, que foram consideradas unanimemente naquele momento pelos juízes do tribunal como ilegais. E isso por quê? Isso porque a justificativa legal, jurídica, a base jurídica de sustentação das tarifas recíprocas, né, que tinham sido atrás, em abril, pelo Trump, no chamada libertação, a justificativa é a chamada de poderes econômicos de emergência internacional, a IEPA, que é uma legislação de 1977 que garante ao presidente algumas condições de reagir em casos de emergências nacionais, enfim, de cenários internacionais desafiadores com uma certa agilidade. O Trump está baseando a lei, as tarifas recíprocas e o tarifaço contra o Brasil justamente nessa IEPA, nessa lei. E essa lei foi contestada, essa justificativa foi contestada pelo advogado Elias Somin, que me deu a entrevista, como você bem dizia, e ele conseguiu ganhar, né? Ele venceu, as tarifas foram pausadas, a administração Trump recorreu e conseguiu uma liminar para que nesse período em que recorre, que não há uma decisão final da justiça, que as tarifas continuassem em vigor. A gente viu o dia 31 agora, na segunda instância, uma nova audiência em relação a essa ação e, mais uma vez, os juízes se mostraram céticos sobre os argumentos do Trump, porque, veja, o Trump, na questão das tarifas recíprocas, disse que a emergência nacional era o déficit dos Estados Unidos na balança comercial com dezenas de outros países. Além de não ser uma surpresa, essa é uma situação que já perdura décadas para os Estados Unidos, que são grandes importadores de quase tudo, na verdade. E não é nada incomum, nenhuma emergência. E foi exatamente isso que os juízes entenderam na primeira instância e que parecem inclinados a entender mais uma vez agora na segunda instância. É claro que
o tempo do judiciário é um pouco diferente do tempo que o empresariado gostaria de ver, né? A gente lembra que as tarifas entraram em vigor hoje e uma resposta da justiça deve chegar só no fim de agosto ou começo de setembro. E é claro que o Trump pode recorrer se perder e levar o caso à Suprema Corte daí. Mas o que me diz o advogado Somin, que é o responsável pela legislação, é que caso eles vençam na justiça agora mais uma vez, isso com quase 95% de certeza também bloquearia o tarifaço ao Brasil imediatamente, por uma extensão da decisão, justamente porque o Trump baseia os dois tarifaços na mesma regra. Então, ele me diz, inclusive, que o caso do Brasil é ainda mais claramente ilegal do uso dessa legislação. Por quê? E aí questiona ele, né? O governo Trump diz na ordem executiva que assinou na semana passada para impor essas tarifas, que existem ameaças do Brasil em relação aos Estados Unidos, e aí, entre as ameaças, lista justamente o julgamento do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro e a questão das decisões do Supremo Tribunal Federal em relação à retirada de conteúdos de redes sociais, aquela discussão entre o X, o ex-Twitter, e a Rumble, as Big Techs, em relação à liberdade de expressão e conteúdos de fake news e ódio, enfim, que a gente tem visto se desenrolar no Brasil. Para o Somin, isso não faz o menor sentido, né? Ele chega a questionar, enfim, que tipo de emergência haveria para os Estados Unidos caso o Jair Bolsonaro seja preso. Se houver uma emergência nacional nos Estados Unidos por causa disso, então a situação de segurança do país é muito fraca, né? É isso que ele argumenta. Ninguém pode decretar uma internacional por causa disso. Portanto, as justificativas jurídicas seriam várias. E pelo judiciário, parece haver um caminho bastante seguro para derrubar, por enquanto, ao menos essas tarifas de 50%. A gente vai fazer um rápido intervalo para você que nos acompanha pela TV a cabo e a gente volta daqui a pouquinho, inclusive repercutindo, vamos continuar falando de tarifaço e vamos repercutir, inclusive, uma entrevista que o deputado Eduardo Bolsonaro deu para o jornal O Globo, em que ele faz, inclusive, ameaças a outros ministros do Supremo Tribunal Federal, faz ameaças ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado. A gente volta já com essa informação. Até já. E a gente segue para você que nos acompanha nas redes sociais, nos canais digitais do UOL. Ronilson, você é um especialista em Estados Unidos. Como é que você analisa a situação hoje do sistema judiciário americano no governo Trump e com relação, inclusive, a essas chances da gente eventualmente derrubar esse tarifaço na justiça americana, Ronilson? Uma das coisas, eu acho que a matéria da Mariana mostra bem isso, né? É bem típico esse tipo, isso marcou muito o primeiro mandato do Donald Trump e mostra-se que não será diferente no segundo mandato. Sempre preciso fazer um esforço de lembrar que nós temos apenas 6 meses. Donald Trump sempre faz essa forçação de barra, né? Vamos lembrar, muito recentemente agora, ele tentando invocar uma lei do século XVIII, né? A lei dos inimigos estrangeiros, para poder acelerar o processo de deportação, uma lei que, gente, ninguém nunca mais usou, uma coisa que só foi usada 3 vezes na história dos Estados Unidos, todas elas num contexto de guerra, e Donald Trump tentou evocar para poder acelerar o processo de deportação, e isso assustou o Judiciário e a Suprema Corte, colocando a ele limite de que não há necessidade. Essa que é a grande questão, né? O Donald Trump cria uma fantasia, uma narrativa para fazer a exigência de uma necessidade de coisas que são completamente conectadas da realidade. A questão dos imigrantes não tinha nenhum contexto de realidade para a evocação dessa lei. Donald Trump já ameaçou evocar uma espécie de lei, quase de lei marcial no contexto dos protestos pela morte do George Floyd, né? Sobretudo em Oregon, e foi contido novamente pelo judiciário e por qualquer um que defende a democracia minimamente. Então, Donald Trump está sempre tensionando, né? Eu sempre trago esse exemplo, que é muito recente, né? Ele acaba de usar o Departamento de Estado para processar toda uma corte do estado de Maryland, porque contrariaram uma decisão sua com relação à questão da imigração. Então, Donald Trump está sempre tensionando, testando o judiciário a ir atrás de decisões que ele toma de maneira muito aleatória
e eu acho que a matéria mostra bem isso, né? Sempre evocando, a Mariana sempre traz esse exemplo de que Donald Trump um dia acorda, resolve fazer uma tarifa, cria uma história completamente inventada, que qualquer estudante de graduação nos Estados Unidos olha a comparação das relações comerciais Brasil e Estados Unidos, vê que essa justificativa não faz sentido nenhum, mas ele cria essa história na sua cabeça de maneira quase sempre muito autoritária e traz o seu staff a reboque, e nós estamos aqui nessa situação. Todas elas são extremamente contestáveis, né? Há muitas críticas ao próprio uso da Magnitsky, né? Uma banalização da lei Magnitsky. Então, o Donald Trump está seguindo ali o seu roteiro.